Ó, pessoal, então iniciando aí psicofarmacologia, como eu falei para vocês, quando eu apresentei o cronograma, eu falei para vocês que nós não vamos nos adentrar na questão da posologia, a questão de vida útil, porque tudo isso vocês viram quando vocês pagaram a disciplina de farmacologia, né? A fisiocinética, tá certo? Aqui nós vamos trabalhar grupos de medicamentos que estarão relacionados a determinados transtornos, tá certo? Então, nesses transtornos, nesses grupos que nós iremos trabalhar, nós vamos ver o que é que eles irão fazer, né? Como eles irão atuar em determinados transtornos, tá certo? Por isso, nós vamos ver aí os psicofármacos, tá bom? De antemão, eu já digo para vocês, né, só relembro, porque nós já falamos sobre isso na nossa última aula de urgência e emergência, a questão do período que os psicofármacos costumam fazer o efeito desejado, tá? Então, os psicofármacos, eles têm até 20 dias para fazer o efeito desejado, certo? Só que durante esse processo, logicamente que eles já irão minimizando a intensidade dos sintomas. Isso deve ser orientado à família, para que não haja, como a gente viu lá no manejo farmacológico, não haja uma alteração, uma troca prematura de medicamentos, né? Onde muitas vezes a família, ela não vê um resultado imediato, porque na verdade ela quer um resultado imediato, e daí muitas vezes quando ela não vê da maneira em que ela deseja, ela tende muitas vezes a buscar outro psiquiatra, tá? E daí vai se mudar outro esquema e o resultado vai ser o mesmo, não vai ser um resultado imediato, certo? Outra coisa que nós da enfermagem temos que nos atentar é a questão se os sintomas do paciente estão realmente sendo amenizados, estão menos intensos, se a medicação ela está surtindo o efeito desejado. Como é que a gente faz isso? Observando o paciente, principalmente o paciente que está em monitoramento intensivo e semi-intensivo, tá? E também orientando a família para que ela observe isso em casa e nos informe, certo? Então, nós da enfermagem, que somos responsáveis diretos com relação à administração desses medicamentos, nós também somos responsáveis por observar esse paciente, né, no caso do psiquiatra mudar algum esquema medicamentoso, tá? E daí o primeiro grupo que nós vamos trabalhar é os antipsicóticos, certo? Lembra quando eu falei para vocês que a palavra psicose, ela está relacionada a quê? Alucinação. Ótimo. A alucinação. Tá? Então, veja, pessoal, que quando nós trabalhamos os antipsicóticos, nós iremos trabalhar com todos os transtornos que o paciente apresenta em alucinações. Tá? Que transtornos são esses? O mais conhecido é a esquizofrenia. Então, o paciente esquizofrênico, ele faz uso de antipsicótico. Tá? Paciente com depressão grave, ele faz uso de antipsicótico, além de antidepressivos. Por quê? Porque paciente com alucinação grave, muitas vezes ele alucina. Então, se ele apresenta alucinação, ele vai fazer uso de antipsicóticos. Tá certo? Transtorno puerperal, que é o famoso depressão pós-parto, né? Que vocês vão aprender mais na frente, que depressão pós-parto é um tipo de transtorno puerperal. Então, mulheres psicose puerperal, elas irão fazer uso de antipsicóticos. Por quê? Porque elas irão ter alucinações visuais com relação ao bebê, tá? Porque é que muitas vezes as mulheres cometem infanticídio, porque elas estão apresentando transtorno puerperal
do tipo psicose puerperal, onde elas estão vendo o filho de maneira diferente, tá? Muitas vezes vendo o filho morto, o filho deformado, o filho monstro, ou seja, estão tendo alucinações visuais. Então, elas vão também entrar no grupo aí e fazer uso dos antipsicóticos, ok? E daí, pessoal, os antipsicóticos são medicamentos inibidores das funções psicomotoras e também na excitação e agitação. Eles fazem com que os delírios e as alucinações diminuam suas intensidades, tá? Então, os antipsicóticos, eles além de atuarem nas alucinações, eles também atuam na psicomotricidade, certo? Paciente esquizofrênico, ele não para. Ele é um paciente sempre agitado, com agitação psicomotora muito grande. É um paciente que não senta para realizar oficinas, é um paciente muito verborreio, é um paciente que gesticula demais. Verborreio, fala demais. Tá? E daí, ele vai apresentar essa psicomotricidade. A partir do momento que ele começa a usar os antipsicóticos, eles tendem a diminuir essa psicomotricidade, certo? Logicamente que eles não irão parar, tá? Eles vão diminuir essa agitação motora, certo? Então, vocês podem vê-los sentados, mas quando eles estiverem sentados, eles estão mexendo lá a perna, tá? Ou então eles sentam, levantam, andam um pouquinho, senta de novo e fica nesse movimento, tá? Essa calma dessa motricidade, ela é feita pelos antipsicóticos, ok? Nós temos uma classificação dos antipsicóticos. Eles podem ser típicos e atípicos, tá? Dentro dos típicos, nós temos os antipsicóticos sedativos e incisivos. Os antipsicóticos sedativos, eles irão trabalhar no efeito de acalmar o paciente, tá? Diminuir a psicomotricidade, diminuir a agitação que esse paciente está, certo? Então, sedativos, eles diminuem a motricidade, deixam o paciente mais calmo. Aí, veja bem, o fato de deixar o paciente mais calmo não quer dizer que esse paciente fique sem movimentos, sem reações, tá? Veja que o objetivo da saúde mental, o objetivo da RAPS, tá? É deixar o paciente no convívio social, tá? Então, eu não posso deixar que esse paciente, nós da enfermagem, temos que observar o paciente para que ele não use uma superdosagem de medicamentos, tá? Porque o nosso intuito não é fazer com que o paciente fique, no popular, dopado de medicamentos, tá? Ele tem que estar com vitalidade, ele tem que voltar ao convívio social. Por isso que essa questão desse efeito, nós temos que orientar a família como é que está o paciente dentro de casa, como é que está o paciente à noite, tá? Como é que esse paciente dorme, certo? Esse paciente reage, ele conversa, ok? Então, é no sentido de diminuir essa agitação do paciente, tá? Os antipsicóticos típicos sedativos. Já os incisivos, eles atuam na questão das alucinações, certo? Então, aqui o paciente ele vai ser trabalhado, vai se diminuir a questão dos delírios e das alucinações.
Então, aqueles delírios que nós vimos, delírios de perseguição, que são os delírios persecutórios, delírios paranoides, onde ele acha que as pessoas estão correndo atrás dele, estão querendo fazer algo de mal contra ele, aquela paranoia. Isso é trabalhado aqui nos medicamentos antipsicóticos, certo? A questão também, pessoal, de todos os tipos de alucinações. A dos 5 sentidos, assim como as alucinações sinestésicas e as senestésicas. Elas também diminuem, tá, as vozes que o paciente vê através dos antipsicóticos. Tá? Posso passar? Aí aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, tá? Só a título de informação, eu estou colocando os medicamentos, tá? Os princípios ativos e os comerciais, tá certo? Só para que vocês, né, visualizem e vejam os exemplos aí que nós temos de medicamentos, tá? Com relação aos antipsicóticos sedativos, tá? Alguns deles são distribuídos na atenção básica, são distribuídos na farmácia do CAPS, tá? Outros são de atenção secundária, certo? Outros precisam ser comprados. Então, nós temos aí a clorpromazina, que é o princípio ativo. Nome comercial, nós temos aí o Amplictil e o Longactil, tá certo? Então, sempre vem o nome, o princípio ativo e o nome comercial, certo? Aqui nós temos os típicos incisivos, tá? O mais que nós usamos aí é o Aldol, tá? Que é o haloperidol. Mas na frente nós vamos falar nos efeitos que o Aldol causa no paciente, que é a impregnação, que é deixar o paciente com movimentos robóticos. Tá? E nós temos os atípicos aí, e os atípicos, pessoal, eles atuam tanto nas alucinações, no controle das alucinações, quanto na psicomotricidade. Porém, eles têm um custo mais alto, tá? E também a vida útil desses medicamentos são menores, fazendo com que o paciente tenha que ser administrado mais medicamentos durante o dia, tá? Diferentemente dos típicos, certo? Eles têm uma vida mais longa, uma vida útil maior, ok? E daí, pessoal, nós temos alguns efeitos colaterais que os antipsicóticos podem estar causando aí no paciente. O primeiro que nós vamos falar é a reação distônica aguda, que são movimentos espasmódicos da musculatura do pescoço, boca e língua, tá? Esses movimentos, pessoal, eles fazem, esse efeito fazem com que o paciente crie alguns tics, tá? Então, eles ficam com determinados movimentos, tá certo? Que são bem característicos, principalmente quando a dosagem desses medicamentos estão altas, tá? Então, eles fazem isso involuntariamente, certo? Outro efeito colateral que nós temos é o parkinsonismo medicamentoso. O parkinsonismo medicamentoso é o maior medicamento que causa esse efeito, é o Aldol, tá? Então, o Aldol, ele traz para o paciente sintomas, uma sintomatologia do Parkinson, onde deixa o paciente robótico. É o que a gente chama de impregnação do Aldol, tá? Então, o paciente, ele vai causar... o paciente com altas doses de Aldol vai apresentar tremor de extremidades, hipertonia,
rigidez muscular e faces inexpressivas. Então, o paciente, ele treme muito as mãos, tá? Pode tremer também muito os membros inferiores, mas o mais são os membros superiores. Alguns pacientes, eles já têm o conhecimento desses tremores, pacientes que usam Aldol há muito tempo, eles já têm o conhecimento desses tremores e muitas vezes eles mesmos dizem, estou tomando remédio demais, estou me tremendo demais e não consigo nem comer, porque realmente eles, devido aos tremores, eles não conseguem nem levar a comida à boca, tá? O paciente, ele fica com esse aspecto robótico, certo? Andando assim, realmente, uma hipertonia, e as faces inexpressivas. Nós não conseguimos observar uma expressão facial nesse paciente, certo? Então, é aí onde nós, na enfermagem, esse efeito ele é bastante típico, tá? Então, nós, da enfermagem, precisamos estar atuantes nessa questão dessa impregnação do Aldol aí, certo? Nesse parkinsonismo medicamentoso. Outro efeito que nós temos aí é a acatesia, que é uma inquietação psicomotora, desejo incontrolado de movimentar-se. É aqui, pessoal, onde os sedativos, eles irão atuar, né? Aquilo que eu falei para vocês. Quando esses medicamentos conseguem controlar a motricidade do paciente, mesmo assim, ele não vai ficar parado. É o que a gente chama de acatesia, certo? Então, mesmo com os movimentos menos intensos, mas ele é um paciente que vai sentar e vai levantar, vai sentar, vai levantar. Ele anda um pouquinho, senta novamente, tá? E ele fica nessa rotina o dia todo. Isso é um efeito colateral aí dos incisivos, certo? Desculpe, dos sedativos, tá? Onde ele diminui aí essa psicomotricidade. E o último efeito que nós vamos ver é a discinesia tardia, tá? Ela acontece com um paciente que faz uso há muito tempo, né? A literatura, ela fala aí, após os 2 anos, tá? Onde o paciente, ele, de uso dos antipsicóticos, onde o paciente, ele vai movimentar a língua, tá? Existe um movimento orofacial, onde o paciente, é porque com a máscara não dá para ver, né? Eu fazendo, mas ele leva a língua, a bochecha e fica fazendo um movimento assim, onde muitas vezes prejudica a fala, certo? Então ele fica como se fosse rodando a língua por toda a boca e movimentando muito a bochecha, certo? Uma protrusão causada aí por quando ele gira a língua. Tá? Então, isso chama de cinesia tardia, certo? É tardio por quê? Porque isso acontece com pacientes que fazem uso de Aldol por muito tempo, ok? Diferentemente do parkinsonismo, diferentemente da acatesia, que isso pode já ser presente uns 5, 6 meses de uso da medicação, certo? Tranquilo com relação aos antipsicóticos? Então, os antipsicóticos, eles irão atuar diminuindo a agitação do paciente, os movimentos em excesso do paciente. Então, eles vão ficar mais calmos fisicamente, tá? Além de que eles vão atuar diretamente na diminuição das alucinações, ok? Então, os antipsicóticos, eles são mais usados em transtorno da esquizofrenia, tá? Em casos de depressão grave, gravíssima, onde o paciente alucine, e também em casos de transtornos puerperais do tipo psicose puerperal, onde a paciente apresenta alucinações, certo? Outros transtornos que apresentem alucinações também podem ser usados aí usando psicóticos.
E daí nós vamos entrar nos antidepressivos, tá? Outro grupo aí que são os antidepressivos. Então, aí nós temos, antes de entrar os antidepressivos, nós temos, só antecipando para vocês, né? Nós vamos ver a depressão. Mas antecipando, nós temos aí os 3 tipos de depressão, né? A leve, a moderada e a grave ou gravíssima, tá? A leve, pessoal, não há, muitas vezes, necessidade de uma mudança de vida, certo? Às vezes, a pessoa diagnosticada com transtorno leve, ela consegue muito bem controlar a doença e ter sua vida normal, tá? Ela consegue ter o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, ela consegue fazer suas rotinas, desenvolver suas prioridades e ela mesma controla a doença juntamente com medicamentos e psicoterapia. Então, muitas vezes, aqui na depressão leve, o paciente ele pode entrar em estado de manutenção e estabilidade, certo? Onde ele nem apresenta sintomas da depressão por muito tempo, tá? Esse tipo de paciente, ele pode muito bem ser atendido lá na estratégia de saúde da família, quando essa estratégia opta pelo, qual é o programa que a estratégia trabalha junto com o CAPS? Qual é o programa que nós vimos lá na rede, que a estratégia trabalha junto com o CAPS? Matriciamento. Ótimo, matriciamento, tá? Então, quando a estratégia opta pelo matriciamento, o paciente diagnosticado com depressão leve, ele pode muito bem ser atendido lá na estratégia, né? Através das técnicas, o quê? Interconsulta ou consulta conjunta. Vai da necessidade do paciente, ok? Nós temos a depressão moderada, onde apresenta mudanças de vida e precisa de um auxílio médico, tá? Então, aqui é o paciente que ele tem um diagnóstico de depressão e ele volta e meia apresenta crises, onde, em algumas dessas crises, ele abandona o emprego, abandona sua rotina e daí vivencia a sua crise, certo? Então, quando o paciente ele está em crise, ele vai ser atendido no CAPS, tá? Para que seja trabalhado aí a crise e amenizada a crise. Quando o paciente, mesmo com depressão moderada, ele está tranquilo, em manutenção, não apresenta crises, também é um paciente que pode ser tratado atendido lá na estratégia, certo? Depressão grave são pacientes que são tratados lá no CAPS, tá? Então, na depressão grave, é o paciente que não controla sua doença em momento nenhum, né? Na realidade, é a doença que está controlando o paciente, e já é muitas vezes aquele tipo de depressão onde o paciente já não apresenta mais vitalidade, já não cuida mais da sua higiene pessoal, não cuida da aparência, não sente fome, não tem vontade de viver, né? Muitas vezes é quando o paciente ele já tem total pensamentos negativos, aí inclusive do suicídio, certo? E daí, pessoal, eu trouxe essa gravura para vocês, tá pequenininha, mas quando vocês pegarem lá no slide de vocês vão observar, não sei se dá para vocês verem, aqui uns pontinhos, tá? Branco ou azuis e rosa, tá bom? Aqui são 2 neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores, eles trabalham no sentido de alterar, muitas vezes, alguns aspectos nossos. Por exemplo, os neurotransmissores, eles são responsáveis pelo nosso humor, pela nossa memória, pela nossa consciência, pela nossa afetividade, pelo nosso comportamento.
tá? Eles são transmitidos de um neurônio para o outro. Então, o neurônio transmissor, ele cria os neurotransmissores, eles produzem os neurotransmissores e enviam esses neurotransmissores para o neurônio receptor. Tá? E daí, um fluxo normal entre o neurônio transmissor e o receptor, nós conseguimos controlar todos esses aspectos: comportamento, humor, memória, afetividade. Tá? A partir do momento que esses neurotransmissores eles apresentam fluxo diminuído, ou seja, o neurotransmissor que transmite, ele vai produzir poucos neurotransmissores, tá? E vai levar para o neurônio receptor também poucos neurotransmissores. Isso faz com que haja um desequilíbrio. E daí a presença de alguns transtornos. Quando a gente começar a falar nos transtornos, vocês vão ver que a maioria deles são causados fisiologicamente pela diminuição dos neurotransmissores, tá? Como dopamina, noradrenalina, serotonina, tá certo? Então, eles vão aí diminuir com relação ao seu fluxo, atrapalhando o quê? O comportamento do paciente, certo? Isso, pessoal, acontece na depressão, tá? E daí nós temos alguns tipos aí, também uma classificação dos antidepressivos. Nós temos os tricíclicos, tá? Eles são bem usados, certo? E eles vão atuar diretamente no controle do fluxo dos neurotransmissores, ok? Nós temos os inibidores da captação do 5-HT, que é o SSRI. Eles vão atuar na recepção desses neurotransmissores. Veja que os tricíclicos, eles vão ajudar a produzir muitos neurotransmissores. Os da captação, eles vão captar os neurotransmissores que chegam até ele, tá? Então, pacientes que estão com problema com relação ao fluxo dos neurotransmissores, eles apresentam depressão, transtornos de ansiedade, tá? Então, eles podem fazer uso dos antidepressivos para controle desses neurotransmissores, tanto da produção quanto da captação, certo? Outro tipo de antidepressivos, nós temos os inibidores da monoamina oxidase, tá? Que é uma enzima, que é a amina, que ela ajuda na produção desses neurotransmissores. E nós temos os antidepressivos atípicos, que eles fazem o mesmo efeito de produção, de captação dos neurotransmissores, só que eles têm uma vida média menor, tá? E com isso o paciente tem que fazer uso de mais medicações durante o dia. Ao contrário dos três primeiros, dos tricíclicos, dos SSRI e dos monoamina oxidase, que tem uma vida maior e muitas vezes o paciente não precisa tomar muitos medicamentos durante o dia. Às vezes, dura 24 horas ou de 12 em 12 horas, certo? O que diferencia um do outro, os típicos desses atípicos, é justamente a vida útil dessa medicação. Os efeitos colaterais de todos os antidepressivos sedação, tá? Convulsões, erupções alérgicas, hipotensão, disritmias cardíacas, vertigem, ansiedade, náuseas e disfunções sexuais, tá?
Especificamente com relação a essas sedações, pessoal, nós temos que ter um cuidado, aí nós da enfermagem, né, no uso pela associação dos antidepressivos e os antipsicóticos. Observar o paciente. Se esse paciente se apresenta muito sedado, então nós devemos levar esse paciente para o psiquiatra para ele rever essas medicações, certo? E outra coisa aqui, com relação às disfunções sexuais. Muitos pacientes, eles abandonam os antidepressivos, abandonam o uso dos antidepressivos devido à questão da impotência, né? Principalmente aí os homens, ok? Caso venha a atrapalhar a libido, certo? A diminuir a libido aí, muitas vezes eles deixam de fazer uso dos antidepressivos por conta própria. E nós já falamos a questão do desmame farmacológico, né? E quem faz a diminuição desses medicamentos é o psiquiatra. O paciente não pode fazer uso, não pode fazer a diminuição ou parar de tomar o medicamento por conta própria, né? Isso aí nós já sabemos, desde aí os medicamentos, né, controlados. Aqui, como eu falei para vocês, né, eu trouxe para vocês o princípio ativo e o nome comercial, tanto dos antidepressivos tricíclicos, tá? Aqui nós temos do SSRI. Aqui eu abro um parênteses para a questão da fluoxetina, tá? Vocês já escutaram falar que alguma pessoa que toma fluoxetina para emagrecer? Não? Já. Ótimo. Não. Exatamente. Na realidade, pessoal, a fluoxetina, ela tanto entra nos antidepressivos quanto nos ansiolíticos. Tá? Muitas pessoas, elas se alimentam por quê? Pela ansiedade. Tá? E daí, devido a comer demais pela ansiedade, elas aumentam de peso. Ok? A fluoxetina, ela vai ajudar a quê? A diminuir a ansiedade. Então, se eu como por ansiedade, e daí eu tenho a minha ansiedade controlada, então eu vou comer menos. Tá? E daí as pessoas não engordam ou emagrecem por não estar comendo devido à ansiedade, certo? E daí elas associam a questão de tomar fluoxetina para emagrecer. E na realidade a fluoxetina, ela não ajuda a emagrecer, ela vai controlar a ansiedade. Certo? Então, se eu como compulsivamente por ansiedade, então eu vou comer menos. Ok? Se você for uma conta própria, você fica mais agradável. Exatamente. E aqui nós temos os inibidores, tá? Da aminoxidase e os atípicos. E como eu falei para vocês, eles têm uma ação mais curta porque eles têm uma vida mais curta, fazendo com que o paciente tenha que tomar mais medicamentos. Aqui os tipos de atípicos. Ok? E daí, pessoal, nós vamos para os ansiolíticos. Que de acordo com o histórico, né, se for buscar o histórico dos ansiolíticos, antes eles eram chamados de tranquilizantes. Tá? Então, hoje ainda se usa, né, a questão dos tranquilizantes, mas a gente tem o nome científico de ansiolíticos.